em inglês que todo brasileiro já cometeu. E se você não cometeu é porque você não tá praticando. Porque pra você errar significa que você tá tentando falar inglês. E é inevitável que erros aconteçam. E nesse vídeo aqui a gente vai ver 10 erros que você ou comete ou já cometeu por ser brasileiro. Basicamente são situações que acontecem por conta da tradução. E é por isso que eu sempre bato na tecla dela não ser o ideal. Então bora começar. Erro número 1. I have tanana years. O tanana é a tua idade, tá? É muito comum as pessoas pensarem em português. Pô, eu tenho tantos anos. No meu caso, 37. Apenas um garoto. E por conta disso, usar o verbo to have, que é ter em inglês, e pra falar, né? I have tanana years. No meu caso, I have 37 years. Mas em inglês não, querido. A gente não tem anos em inglês. A gente é uma idade. Como é assim, cara? É simples. I am 37 years old. Years old. Então, pra você falar da idade em inglês corretamente, você tem duas opções. Ou você inclui a idade com I am, ou he is, she is, they are, we are. É o verbo to be que vai ali. Mas years old ou nada. Como assim, cara? Eu tenho 37 anos de idade. Ou eu vou falar então I am 37 ou I am 37 years old. Eu não posso simplesmente falar I am 37 years. Ou eu falo years old ou não falo nada. E as duas tem que ter I am. O que vai estar certo é I am 37 ou I am 37 years old. Beleza? Erro número 2. More or less. Falar mais ou menos em inglês. E já vou te falar que não tá necessariamente errado. Porque tem professor por aí que fala nativo não fala so, more or less. Falam, só que não no contexto que você acha que eles falam. Porque geralmente para falar que algo é mais ou menos, e aí, o filme é bom? Kinda, ou kind of. Isso é mais ou menos bom. And this is kinda good. O more or less é geralmente usado para quando você está falando de uma quantidade que não é precisa. How much is it? It's more or less $50. Entendeu? Então tem uma quantidade ali. How far is the mall? More or less 30 minutes. Ou então, more or less 10 kilometers. Entendeu? Tem uma quantidade ali, tipo, que é mais ou menos no sentido de aproximadamente. Mas se só quiser falar mais ou menos de intensidade, você geralmente fala kinda. Kinda. Você gostou da explicação? Kinda. Kinda não, pô. A explicação tá boa pra cá. Opa, cortei o palavrão, hein? A explicação foi boa. Bora pro próximo. Erro número 3. É o clássico push e pull. Isso aí você já sabe que é difícil. É algo que, independente do teu nível de inglês, você vai ter dificuldade, então nem vou me estender nisso aqui, ó. Se eu quero abrir a porta, essa porta aqui, ó. O que eu tô fazendo com a porta agora? É sempre o oposto do português. Se você tá me vendo puxar em português, então eu tô pulling the door. Pull the door. Empurrar seria push. Push. Então assim, não tem muito mistério aqui não. Infelizmente, você simplesmente tem que pensar no português e fazer o oposto. Então, puxar em inglês é pull, empurrar em inglês é push. Então é só uma situação que você vai sempre travar, mas pelo menos tem a dica que é pensa no oposto do português. Erro número 4. Como é que eu falaria o mundo tá doidão atualmente? The world is very crazy actually. Não, tá errado. Actually não é atualmente. É uma curiosidade, porque embora a frase esteja certa, the world is very crazy actually, ela não tá certa pelo motivo que você acha que ela tá certa. A frase acabou sendo, o mundo tá doidão na verdade. Porque actually é na verdade, pra ser honesto, sinceramente. Então a frase até que dava certo, mas não pra falar que o mundo tá doidão atualmente. Se eu quiser falar isso, eu vou falar The world is very crazy nowadays. The world is currently very crazy. Então atualmente ou vai ser nowadays ou currently. E actually é na verdade. Mas aí, tá gostando do vídeo até agora? Well, actually it's not that great. Tá maluco, cara? Eu tô te ensinando aqui, tu vai falar assim comigo, pô? Antes da gente continuar, deixa teu like. Erro número 5. I'm with tananã pra falar eu estou com. Pô, vai falar que isso tá errado, cara. Não, isso tá certo quando você estiver falando que você tá com alguém. Oh, I'm with my friend here. I'm with my family. Mas não pra falar que você tá com alguma coisa no estilo de sensação. Por exemplo, tô com dor de cabeça. I'm with a headache. Ou então, pô, tô com fome. I'm with hunger. Ou então, tô com frio. I'm with cold. Tá errado e tá errado. Nesses casos, dependendo do contexto, a gente vai usar I am ou I have. Por exemplo, tô com frio. I'm cold. Tô com fome. I'm hungry. Porque são adjetivos, né? Tipo, que é como se a gente estivesse falando eu estou faminto, então eu estou friorento. Mas claro que a gente não faz a tradução literal, a gente traduz a ideia. Mesma coisa, tô com medo. Medo é fear, mas você não falaria I am with fear. Estaria errado, você falaria I'm afraid. Então geralmente para falar de algo que você está sentindo, você usa I am. I'm hungry, I'm cold, I'm afraid. Porém, para falar de algum sintoma, você geralmente usa I have. I'm with a headache. Tô com dor de cabeça, eu vou falar I have a headache. Eu tô com febre. I have fever. Eu tô com infecção. I have an infection. Então, basicamente, para sintomas referentes à tua saúde, você vai usar I have para falar eu estou com. E para falar de sensações, você vai usar I am para falar eu estou com. Mas você não vai falar I'm with para nenhuma dessas duas situações. Erro número 6. Você não casa com ninguém em inglês. É porque casamento é ruim? Não, cara, porque literalmente a gente não casa com alguém em inglês. Porque como é que é com em inglês? With. Então no português a gente fala eu tô casado com aquela pessoa. Eu sou casado com aquela pessoa, né? Em inglês você não vai falar I'm married with tanana. No meu caso, I'm married with Juliane. Tá errado. A gente vai usar o to. I'm married to Juliane.
E é por isso que eu falo que a tradução não é legal, porque muitas vezes você tem que entender que numa frase específica a gente vai usar uma palavra que é diferente da tradução daquela palavra no português. Porque sim, porque uma língua não é o espelho da outra, eu já falei isso em outros vídeos. Então você nunca vai falar I'm married with alguém, você vai falar I'm married to alguém. I'm married to Juliane. Who are you married to? Erro número 7. Viu? Botei primeiro o 2, depois o 5. Let's make a party. Não vamos ter party nenhuma, porque festa em inglês a gente não make e nem do. Então pra falar, vamos fazer uma festa, você nunca vai falar let's make a party or do a party. Tá, então como é que fala aí, cara? Let's have a party. Vamos fazer uma festa. Mas se você quiser focar em dar uma festa, eu vou dar uma festa. Let's throw a party. I will throw a party. My friend will throw a party in his house. Então fazer uma festa no sentido de você ser responsável por ela, throw a party. Mas tem uma festa no sentido, pô, bora fazer uma festa. Let's have a party. Nesse caso você não tá focando em quem vai preparar e organizar a festa. So you don't make a party or do a party. You throw a party or have a party. Que ridículo. Erro número 8. I passed in the test. Certamente não foi o teste de inglês, senão você teria reprovado. Porque em inglês a gente não pass in alguma coisa, passar em alguma coisa, passar no teste. A gente passa alguma coisa. I passed the test. I passed my exams. Ah, e só uma curiosidade, o oposto disso, reprovar, seria fail, que é o oposto de bonito. Desculpa. Oh man, I failed the test. Erro 9. Man, I worked a lot. My day was very tired. Não, seu dia não foi cansado, seu dia foi cansativo. Então você não vai falar my day was tired. Geralmente que as pessoas falam para falar cansativo. You are tired. Você tá cansado. Because your day was tiring. O seu dia foi cansativo. Esse é o comum das pessoas às vezes confundirem o ing com ed para características, tipo tired e tiring. Muitas pessoas nem sabem que o tiring existe, mas é para falar que é cansativo. Da mesma forma que você fala, pô, isso aqui é chatão. This is boring. Se algo é chato, como é que você sente? I am bored. Então é basicamente isso. Se você está falando de como você se sente, como você está, você vai usar o ED. I'm bored, I'm tired, I'm stressed, I'm irritated, I'm annoyed. Mas se você está falando que alguma coisa é irritante, cansativa, estressante, você vai usar o ING. The day is tiring, the movie is boring, the situation is stressing, that person is irritating. Basicamente, isso é uma característica que termina em ED, tem uma característica correspondente que termina em ING. Você sabia dessa? No, I'm shocked. Of course, because the information is shocking. Genial, né? Se você tá gostando até agora, deixa teu like, por favor. Mas se não quiser, não deixa também não, que eu não vou me indigar. Deixa aí, na moral. Erro 10. Ó que misterioso, 10. 10. I like to listen music. Tá errado. Como que tá errado, cara? Eu gosto de ouvir música. Tá certo você gostar de ouvir música. Todo mundo gosta de ouvir música, mas o certo é I like to listen to music. Inclusive, falando em música, tem uma música da Roxette, que é Listen to your heart. Listen to. Quando você ouve alguma coisa no português, mas em inglês, quando você listen, you listen to something. Mas uma das situações a gente pensar em português pode atrapalhar o teu progresso. Porque você tem que entender que as palavras em inglês, elas seguem a própria lógica, a própria regra. Não leva em consideração o português. Por exemplo, em português você gosta de alguma coisa. Em inglês, you like something. Esse de não existe. Da mesma forma que no português, você depende de alguma coisa. Em inglês, you depend on something. Estaria errado se falar you depend of something, you depend with something, you depend for something, you depend on something. E o listen? Por que tem esse to aí, sendo que não tem no português? Porque tanto faz o que acontece no português. A gente tá aqui pra estudar português, tá aqui pra estudar inglês, pô. So you listen to something. Ah, me escuta, cara, por favor. Listen to me. Estaria errado eu falar listen me. Então eu gosto de ouvir música. I like to listen to music. Mas é isso aí, gente. Gostou desse vídeo? Eu espero que tenha ajudado e tenha sido proveitoso pra você. Talvez até divertido. Inclusive, não cometa o erro 11, que é você ter chegado aqui e não ter deixado o like. Então se você ainda não fez quando eu pedi pra você fazer antes, faz agora. O momento é esse. O momento é agora. That's it, guys. See you next video. Bye, bye.